Não tem problema se você cometer um erro e você está em débito com algumas pessoas. A questão é o que você faz quando o entendimento chega. Então, identifiquei que eu estou em débito, agora eu vou gerar crédito. Então, de alguma maneira, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ser um facilitador na vida dela, eu vou resolver problemas difíceis que ela tem, porque eu preciso gerar um crédito mediante a identificação que eu tive que eu estava em débito com ela. Então, se você não tem problema você ter débito com pessoas, desde que quando você entenda isso, você começa a gerar crédito. Em algum momento seu saldo vai ficar positivo. E aí a sua conexão volta como antes. Muito bom. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro. Você tá rindo do quê? Eu não tô rindo não, é a Ingrid. O cara começou a rir do nada, meu. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, com o Matheus do meu lado direito, que fez eu me distrair aqui logo no começo e eu comecei a rir. E aí, gente, tudo bem? Opa. Só pra deixar claro, foi a Ingrid, foi eu não. Ah, então não foi você, foi a Ingrid. Ela que tava dando risada aqui. Ela tava fazendo graça, aí ela me distraiu e eu distraí você. Ah, entendi. Ingrid, do meu lado esquerdo. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E lá no banquinho, a dona Arielle. Oi, gente. Deixa eu te falar, quando está no banquinho, não aparece a imagem. Então, assim, aí ela, tipo, ela tá Gente, olhando mas ali pra agora tá câmera, feliz. ela baixou e... Não, eu sei, é automático e tal, mas é só pra... Entendeu. Realmente. Vamos lá, gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre conexões têm prazo de validade. Então, eu vou trazer um tema aqui diferente, mas eu quero explicar para você que as nossas conexões, elas possuem um prazo de validade. E esse prazo de validade, ele é de acordo com o seu comportamento. Então, de acordo com o seu comportamento, você pode prolongar a validade de uma conexão ou você pode diminuir a validade de uma conexão, de acordo com as suas atitudes, de acordo com o seu comportamento, da maneira como você age no seu dia a dia. Então, por isso que tem pessoas que entram na sua vida e ficam um período maior, mas também tem pessoas que passam pela sua vida de uma maneira muito rápida. Quando eu falo conexões, eu estou falando também, inclusive, de pessoas que estão em níveis acima do seu, que você se conecta e que você consegue aquela conexão apenas por um momento, apenas por um período. Logo depois, você não consegue mais acessar aquela pessoa. Por que isso acontece? Eu quero trazer aqui alguns pontos justamente para você refletir. Isso já aconteceu com vocês? Já. Inclusive, é uma pergunta que eu já queria fazer, já vou emendar aqui a pergunta. Vamos lá. Eu tenho alguma dificuldade, assim, nessa sensibilidade pra saber, poxa, já deu um momento de eu... Já entendi que agora tá em fases diferentes. Como que eu sei quando que a conexão acabou, quando não acabou? Então, são dois momentos, né? Você tem um momento em que você cresceu e evoluiu, e aquela conexão, ela perde o sentido para você. O que é perder o sentido? O assunto já não rola mais, você já não tem aquela alegria de estar com a pessoa, as ideias, a mente não funciona. Aqui é uma evolução sua. Mas também tem aquela conexão de pessoas que estão níveis acima do seu. Em algum momento, porque você estava em um ambiente ou porque você estava acompanhado de alguém, você acessou aquela pessoa, mas você não conseguiu manter aquela conexão. E isso tem uma ligação com o seu comportamento, que é o que a gente vai falar hoje, entendeu? Então, qual é o momento de me desconectar de uma pessoa? Quando você entende que a imagem dela ligada à sua te prejudica, quando você entende que ela ao seu lado não vai agregar, pelo contrário, você quer falar de uma coisa e os assuntos que ela quer falar são coisas que não fazem mais parte da sua vida. Quando você entende que os valores já estão diferentes, porque houve uma evolução de um dos lados e aí você não tem mais aquela afinidade. Então, quando você entende isso, aí são sinais de que, olha, essa pessoa ela vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu. Entendeu? Então, olha só, eu vou trazer aqui, eu vou dividir em duas partes para vocês entenderem. Primeiro eu vou trazer o que gera crédito. E aquilo que gera crédito te ajuda a aumentar esse período, esse prazo de validade com as pessoas. E depois eu vou falar para você o que te gera débito. Então, comportamentos que você não deve ter com as suas conexões, porque isso vai acelerar esse prazo de validade. Você vai acabar encerrando esse ciclo, essa conexão muito rápida, entendeu? Então, eu vou separar aqui os dois momentos. Primeiro, a gente vai começar com
o que gera crédito? Na vida, eu aprendi que na vida você tem que ter crédito. Então, olha só, se você gera crédito com as pessoas, quando você precisa de algo, você sempre vai ter alguém para te ajudar. Mas se você é uma pessoa que você só gera débito, então dificilmente você vai conseguir ter ajuda das pessoas. A questão é o seguinte, mesmo quem gera débito tem conexões. Mas o que essa pessoa não percebe é que as conexões que ela possui, que ela carrega, o prazo de validade é muito curto. Então é mais ou menos assim, ó, você conhece a pessoa, você gosta da pessoa porque ela é uma pessoa agradável, mas quando você entende que é só venha nós, ela só quer para ela só usa você, é só débito que ela vai gerando, rapidamente você se desliga dela. Porque você entendeu que não é uma troca. A pessoa nem gerou crédito com você e já está pedindo algo. Então, só que como são muitas pessoas, então essa pessoa está sempre mudando. Então, assim, ela tem a sensação de que ela tem uma rede ampla de network, mas ela não tem, porque ela não está realmente conectada a essas pessoas. O fato de você conhecer não quer dizer que você tenha conexão, são duas coisas diferentes. Eu conheço uma pessoa, não quer dizer que eu estou conectado a ela. E como que eu sei se eu estou conectado a ela? Se você precisar dessa pessoa, se você for falar com ela, se você realizar um pedido, ela vai te atender? Ela vai te responder? Então aqui já te dá também uma direção sobre isso, entendeu? Vamos lá, Arielle. E como que eu entendo que eu tô gerando o contrário? Tipo, eu acho que eu tenho débitos com a pessoa e na verdade eu não tenho. Como assim? Que você... Eu penso que assim, eu tenho vantagens com aquela pessoa, pra minha network, crédito, na verdade no não. caso. Isso. Então, é muito simples. O que você já ofereceu para essa pessoa? Em que momento você gerou crédito? É igual exemplo. Como que você pode me falar que você tem crédito no banco? Se você depositou algum valor lá. Como que você chega a mim e fala assim, eu tenho um valor no banco, eu tenho um crédito lá. O crédito que você tem no banco, vamos falar das duas linhas, vamos falar do dinheiro. Quando que você tem dinheiro no banco? Quando você deposita. Mas também existe o crédito que é gerado no banco, que são financiamentos, o banco libera para você comprar um carro, comprar uma casa. Quando que esse crédito é gerado? Conforme você tem uma boa movimentação. Então, conforme você está movimentando, você não utiliza, o exemplo, seu cheque especial, as suas contas estão pagas em dia. Repare, a sua boa reputação gera para você um crédito no banco. Claro que a movimentação, ela conta bastante. Então, se você movimenta muito aquela conta, vai ser gerado um crédito para você também. Agora, vamos imaginar o seguinte, você fez um empréstimo, você pagou em atraso, você está com débito lá naquele banco, ele vai gerar crédito para você? Não. Porque você está utilizando da maneira errada. Com as conexões não é muito diferente. Então, como que eu sei que eu tenho crédito com a pessoa? Muito simples, qual foi o crédito que você gerou com essa pessoa? O que você fez para essa pessoa para você poder falar assim, olha, eu venho gerando um crédito para ela. Entendeu? Essa reflexão vai te ajudar. Vamos lá, Matheus. Cleiton, pode acontecer também vamos supor, eu e a Ingrid. Na minha visão, eu gerei crédito com ela, só que na cabeça dela isso não aconteceu. Com certeza. Pode acontecer também. Muito. Principalmente quando são níveis diferentes. Então, exemplo, às vezes você pode achar que porque você apresentou uma pessoa, você gerou um crédito. E para aquela pessoa, a pessoa que você apresentou, não é nada assim de outro mundo, vamos falar assim. Ela teria meios para conseguir se conectar. Então, a diferença de níveis faz muito isso. Você achar que você está gerando crédito e você não está, porque na cabeça da outra pessoa, aquilo que você fez não foi nada assim do outro mundo, entendeu? Cleiton, a gente pode falar que eu gerar crédito com a outra pessoa diz mais sobre o que ela gosta, assim, aquilo que ela tem prioridade na vida, o que ela acha importante? Não, para você gerar crédito tem que ser algo que seja bom para a pessoa. Então, exemplo, é o que eu acabei de falar. Se você faz algo que para mim aquilo não é importante, eu não vou entender como você gerando um crédito nessa amizade. Porque isso é importante para você, mas não é para mim. Então tem isso. Por que não é para mim? De acordo com os níveis, a diferença, tem tudo isso. Então sim, tem mais a ver com a pessoa que você quer gerar crédito do que realmente com você. Isso aqui já te dá uma direção aí, ok? Vamos lá, então pontos para você gerar crédito com as pessoas. Primeira coisa, toda vez que você é um apoio emocional em fases difíceis de alguém, você está gerando crédito.
Vamos supor que uma pessoa está passando por uma crise, vamos supor que uma pessoa está passando por um problema muito sério, ela está passando por uma dificuldade emocional e você se torna aquele apoio emocional, você é aquela pessoa que apoia, você é aquela pessoa que está ali com ela, você é aquela pessoa que naquele momento faz bem para ela. Olha só, você está gerando um crédito. Por quê? Porque depois ela vai lembrar disso. Poxa, naquele momento difícil, a pessoa estava do meu lado, entendeu? Então esse apoio emocional que você presta, vamos dizer assim, para as pessoas em momentos de crise, em momentos difíceis, isso acaba gerando um crédito para você. É muito comum você ouvir aquela frase assim, em momentos de crise você conhece os amigos que você tem. Sim, é justamente isso, porque em momentos de crise, a maioria das pessoas não querem ficar ao seu lado. Exemplo, quem ficaria ao seu lado se você está sendo acusado de algo? Quem ficaria ao seu lado se as pessoas estão te atacando? Quem ficaria ao seu lado se as pessoas estão falando mal de você? Então repare, quando você faz isso, seja, você se torna esse apoio emocional em momentos de crise para algumas pessoas, isso faz gerar um crédito e essa pessoa com certeza depois lembra desse momento em que você ficou do lado dela. Cleiton, na vida dá pra falar que tem pessoas que eu vou gerar mais crédito do que ela na minha vida e é normal assim? Sim. O que eu penso? Como que eu geralmente eu vou agindo no meu dia a dia? Eu não fico preocupado assim, eu vou ajudar a Ingrid, porque quando eu precisar de algo, a Ingrid vai me ajudar. Eu não tenho isso. Eu gosto de ajudar as pessoas porque eu entendo que é o certo a ser feito. Isso se chama um coração grato. Um coração generoso. Então assim, por que eu vou ajudar o Matheus? Porque eu entendo que se é isso que eu estou semeando na vida das pessoas, no momento em que eu precisar, é isso que eu vou receber. Então essa é a minha preocupação. Então eu não ajudo uma pessoa já assim, te ajudei aqui a Ingrid, então você tem que me ajudar lá na frente. Não. É mais ou menos assim, porque eu ajudei a Ingrid, lá na frente, quando eu precisar, o Matheus vai me ajudar. Olha só, isso aqui é importante para você que gosta de ajudar pessoas. Primeira coisa é o seguinte, por que você está ajudando essa pessoa? Se você está ajudando essa pessoa porque você espera algo em troca depois, você não está errado. Só precisa estar alinhado com a sua expectativa gerada. Agora, quando você ajuda alguém e você faz isso de coração, porque você entende que isso é o certo a ser feito, por que é o certo a ser feito? Porque na vida, se eu ajudo pessoas, quando eu precisar, alguém vai me ajudar. Então, quando você faz de coração, você não fica esperando nada em troca. Você fez porque era o certo a ser feito. E com certeza, no momento em que você precisar, alguém vai te ajudar. Porque você está apenas colhendo aquilo que você veio semeando ao longo da sua vida. Então, é importante você ter esse entendimento. Muito bom. Cleiton, eu lembrei, você falando disso, eu lembrei de uma história da Bíblia, que é quando Jesus, ele cura, se eu não me engano, são 10 cegos e só um volta pra... São os leprosos. Leprosos. Ele cura 10 leprosos e só um volta pra agradecer, né? Eu tava lendo essa passagem esses dias e eu tava até refletindo sobre isso, né? O que Jesus nos ensina ali. Porque olha só, 10% apenas voltou para agradecer. Será que nessa passagem a gente pode tirar que é mais ou menos isso? A cada 10 pessoas que você vai ajudar, somente uma vai voltar para te agradecer? Você vai ter apenas uma grata? Mas repare, Jesus não ficou magoado. Jesus não ficou triste. Jesus não começou a falar, você viu que absurdo? Ajudei os 10, olha aí, 9 foram embora. Não, Jesus celebrou com aquele que voltou. E esse talvez seja o maior aprendizado. Muitas vezes porque você gera expectativa e coloca foco no lugar errado, você deixa de valorizar e deixa de celebrar aquilo de positivo que aconteceu. Então, ao invés de Jesus ficar falando mal dos 9, o que ele fez? Aquele que voltou, ele deu uma direção, ele celebrou e nos trouxe ali um aprendizado. Então é importante refletir sobre isso. O quanto você foca no lado positivo ou no lado negativo, entendeu? De uma situação que você passa. Acho que isso daqui traz uma boa reflexão pra gente, um bom aprendizado. Ele estava preocupado em cumprir o propósito, não no que as outras pessoas iam fazer, né? Mas independente disso, ele fez a parte dele. Se aparecessem mais 10, você pode ter certeza, ele ia ajudar os 10 novamente. Ele sempre fez, porque ele fez o que era o certo, para nos ensinar o que é correto. Entendeu? O Cleiton, e se a gente ficar olhando para essa expectativa, a gente vai acabar se frustrando e não deixando de fazer o que é certo, né? O ponto aqui tá na expectativa gerada. Por isso que eu falei, fez de coração, não tô esperando nada em troca. A partir do momento que você começa a falar de alguém, eu ajudei fulano nunca falou nada, nunca me ajudou. Então você tinha feito por interesse, porque se fosse de coração,
Você não ia nem lembrar disso. Então é importante essa reflexão. Vamos lá. Segundo ponto aqui, ó. O primeiro é apoiar emocionalmente em momentos difíceis. Segundo aqui, ó, ser leal e fiel. É muito difícil hoje em dia, eu falo assim, você ter pessoas leais e fiéis a você. Pessoas que realmente, independente do cenário, ela continua sendo leal. Independente do cenário, ela continua sendo fiel. Infelizmente, boa parte das conexões que nós temos são estratégicas. A pessoa tem um interesse em algo que você tem, ou você tem um interesse em algo que ela tem. Leva-se um tempo para você realmente se conectar a uma pessoa e conseguir dela essa lealdade e essa fidelidade. Entendeu? Mas lembrando que pessoas que são leais e são fiéis estão sempre gerando crédito com outras pessoas. Somente pela lealdade que ela carrega e pela fidelidade que ela tem aos amigos que ela vai construindo ao longo dos anos. Terceiro ponto aqui, ó, cumprir o que foi prometido. Gente, vai parecer algo simples, mas é algo muito importante. O que é o cumprir o que foi prometido? Você combinou o quê? Cara, é só você cumprir. Então, exemplo, se eu te prometi algo, eu preciso cumprir. Se eu fiz um acordo com você, eu preciso cumprir. Isso vai gerando crédito com as pessoas. A pior coisa é que tem uma pessoa que combina algo com você, ela não cumpre. Nesse momento ela está gerando um débito. Então, peraí, eu tenho muito isso comigo. Eu observo as pessoas, eu não cobro. Então, exemplo, se você falar algo para mim, eu não vou te cobrar. Mas peraí, eu fico observando, mas você falou para mim que era para fazer tal coisa, ou você prometeu algo para mim. E por que você não cumpriu? Então, assim, eu tenho isso comigo. Por quê? Porque no meu entendimento, a palavra é muito importante. Então, se eu combinar algo com você, eu vou cumprir. Isso para mim, porque é importante para mim, eu espero isso das pessoas. Então eu entendo que quando você cumpre aquilo que você prometeu, aquilo que você combinou, você está gerando um crédito e não um débito. Cleiton, vamos dar um exemplo. A Ingrid, ela tá... É que você tá do meu lado, por isso que eu tô falando isso. Mas vamos supor que a Ingrid, a gente é amigo há um tempo, e a nossa Mentira, relação gente, sempre não. foi saudável. É só uma suposição. Não é não, suposição. Tá mandando indireta, mas vamos lá. E aí, de uns tempos pra cá, ela começou a gerar muito débito comigo. O que eu faço com essa amizade agora? Não precisa fazer nada, porque automaticamente você começa a olhar para ela diferente. Se ela começa a prometer coisa e não cumpre, vamos tomar um café, paga aqui, a próxima vez sou eu. Combinou algo. Chega no próximo café, esqueci a carteira, tem como você pagar? Mas no próximo eu pago. Você vai pagar, mas você não vai falar nada. Só que vai caindo no conceito. Você falou, amanhã 9 horas a gente se encontra então para fazer tal coisa. Chegou 9h30. Então a pessoa vai cair em descrédito por causa do débito que ela vai conseguindo com você. Então não tem muito o que fazer porque isso é um processo meio automático. Você começa a olhar para a pessoa diferente. Uhum. O conceito que você tem da pessoa, ele muda. Entendeu? Cleiton, as pessoas que costumam falar alguma coisa e não cumprir, elas acabam fazendo isso com elas mesmas, né? Elas têm essa prática no... Elas fazem isso e elas não percebem que elas fazem isso, que para mim é o pior. Você não perceber que esse é um padrão que te acompanha. Qual é o padrão, Cleiton? De não cumprir com a palavra. Inclusive o próximo livro que eu vou lançar vai ser sobre padrões emocionais, padrões que te acompanham ao longo dos anos. Então é justamente isso. Esse para mim é o pior cenário. Porque uma vez que você não identifica que você é uma pessoa que não tem palavra, e o termo é esse, não tem muito como mudar, você acaba caindo em descrédito com as pessoas. Então você passa a não ser uma pessoa confiável, você não passa a não ser uma pessoa, uma referência. Simplesmente porque as pessoas não confiam em você. Ô Cleiton, e quando a pessoa não tem essa noção que ela tá falando isso e tá criando um descrédito? Quando ela não tem noção, mas ela tem um coração ensinável, em algum momento alguém vai sinalizar isso para ela. O problema é quando você não tem noção e você também não tem um coração ensinável. E infelizmente, a maioria das pessoas que não cumprem com a palavra também não tem coração ensinável. Porque se ela tivesse, ela com certeza já teria se libertado disso. Fere o nosso ego, né? Não é nem questão do ego, é questão daquilo ela se acha mais esperta. Eu penso assim, uma pessoa que ela combina algo e ela não cumpre, ela acha que ela é mais esperta que o outro. Uhum. Não, Cleiton, mas é porque ela esqueceu, é porque ela é desorganizada, é porque ela é indisciplinada. Gente, não importa. A palavra, para mim, é um dos meus valores, ela tem um peso. Entendeu? Talvez para outros isso não é tão importante. Não tem problema se falar e não cumprir, não tem expectativa em ninguém, tem gente que fala isso. Mas para outras são importantes. Então aqui você pode estar gerando um débito ou um crédito. Ok?
Você ia perguntar? Eu ia. E se uma pessoa, sei lá, ela acabou de identificar que ela tá gerando uma má reputação, como que ela faz pra reverter? Tem um processo assim, dá pra falar? Se arrepender e mudar os hábitos. Entendeu? Mas assim, Cleiton, esse episódio que você tá gravando é pra quem gera débito ou pra quem gera crédito? Quem gera débito não vai nem saber, nem vai perceber que se enquadra aqui. Agora, quem tem a preocupação realmente em gerar crédito com as pessoas vai estar prestando atenção. A pessoa que tem um comportamento que tem prazo de validade curto nas conexões, ele não tá aqui. Ele vê o episódio e fala, não, eu já gero crédito com as pessoas, eu tenho uma network ampla. Por causa da cegueira, entendeu? Mental que ele carrega. Então, aqui, esse episódio é para quem realmente valoriza pessoas e quer cuidar da sua network, entendeu? Isso daqui vai ajudar essa pessoa. Outro ponto que eu marquei aqui, ó, mantém sigilo sobre informações pessoais. Então, exemplo, quando alguém te conta um segredo e você conta para outras pessoas, é um débito. Mas se você, que aí vai entrar lá no primeiro ponto, ser leal e fiel. Se você é uma pessoa leal e fiel, você não vai contar para outras pessoas aquilo que foi revelado para você no secreto, no sigilo. E isso gera um crédito. Caraca, Cleiton, você falou isso, me veio uma dúvida muito doida. E se acontecer de, tipo assim, na minha cabeça, você está fazendo só débito comigo, mas eu, por alguma questão emocional, tô sabotando na minha cabeça e eu não consigo enxergar isso. Você vai continuar gerando débito com as pessoas. Entendeu? Então, exemplo, Cleiton, não identifico se eu gero débito com as pessoas. Não tem problema, porque a sua network sempre vai ser de prazos curtos. As pessoas vão entrar na sua vida e elas vão se afastar de você, porque você só gera débito. Mas, Cleiton, mas eu não identifiquei, mas eu tô trazendo aqui as características. Agora eu vou falar de quem gera débito. É só você olhar se você se enquadra aqui. Você se enquadrou em algum desses? Porque olha só, dos 5 pontos que eu vou falar sobre débitos, se você se enquadrou em um, você já tem que trabalhar isso. Isso quer dizer que você gerou débito com alguém. Entendeu? Então é só você avaliar os próximos 5 pontos que a gente vai trazer aqui. Identificou que um desses 5 faz parte da sua vida? Então trabalhe. Cleiton, o débito é tirar e o crédito é dar? Sim. Gerou débito, quer dizer, ó, tô negativo. Gerou crédito, é positivo. Então, na sua network, você gera mais crédito ou mais débito? É importante você refletir sobre isso. Vamos lá, pontos que geram débito nas pessoas. Primeiro deles, não cumprir o prometido. Toda vez que você promete algo e não cumpre, gerou débito. Você está em débito com aquela pessoa. De alguma maneira, seu saldo ficou negativo. Segundo ponto, fazer pedido sem gerar crédito. Acabei de te conhecer ou não tenho uma intimidade com você e eu já te pedi algo. Gera débito também. Que também é muito comum. Então, se você não gerou crédito com aquela pessoa, se você... e olha só, isso pode ser com pessoas que você conhece há anos. Porque uma coisa é assim, você conhecer de vista. Outra coisa é você conhece de um determinado ambiente. E outra coisa é você realmente ser conectado àquela pessoa. Você já tem ali uma proximidade. Se você nunca gerou crédito, por que você está fazendo um pedido para ela? Então, você vai gerar um débito. Não quer dizer que você não vai ser atendido. Entendeu? Você vai ser atendido, mas aquela pessoa assim, ela pode se afastar de você. Entendeu? Para cada pedido que você faz, você está gastando um cartucho, mais ou menos isso. Vamos lá. Cleiton, e se eu identifiquei, conheci uma pessoa que tem um potencial numa relação e eu falei, poxa, pensei gerei um débito com ela. Como que eu faço pensando, tipo, agora pra frente? Se você tem lá no seu banco, o seu saldo tá negativo em R$1.000, o que você precisa para deixar ele positivo? Pagar. Pagar como? Você tem que depositar. Você tem que gerar crédito, não é isso? Entendi. Tem que ir lá, deposita 100, mais 100. Conforme você vai depositando, chega uma hora que ele fica positivo. Então assim, Cleiton, identifiquei nesse episódio que eu estou em débito com algumas pessoas. Agora comece a gerar crédito com elas. O que é gerar crédito? Pega os pontos que eu falei lá em cima, mas também facilite a vida dessa pessoa, resolva problemas para essa pessoa, tudo isso te ajuda a gerar crédito. Isso faz muito sentido. Entendeu? Então, identificou que você está em débito com alguém, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Começa a gerar crédito com essas pessoas. Porque olha só, não tem problema se você cometer um erro e você está em débito com algumas pessoas. A questão é o que você faz quando o entendimento chega. Então, identifiquei que eu estou em débito, agora eu vou gerar crédito. Então, de alguma maneira, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ser um facilitador na vida dela, eu vou resolver problemas
difíceis que ela tem, porque eu preciso gerar um crédito mediante a identificação que eu tive, que eu estava em débito com ela. Então, se você não tem problema você ter débito com pessoas, desde que quando você entenda isso, você começa a gerar crédito. Em algum momento seu saldo vai ficar positivo. E aí a sua conexão volta como antes. Muito bom. Terceiro ponto aqui, ó. Ser egoísta e pensar somente em si mesmo. Pessoas que são egoístas, elas não estão preocupadas nessa questão de crédito ou débito. Ela só está preocupada com ela. E essas são as pessoas que têm o maior débito com as pessoas. Porque ela só pensa em si. Então todo mundo que é egoísta, o prazo de validade dele das conexões é curto. Ele não consegue ficar por muito tempo com uma conexão. Porque ele só pensa nele. Ele não quer saber de ajudar ninguém. Ele não quer saber de facilitar a vida de ninguém. Ele só quer saber da vida dele. Entendeu? Quarto ponto que faz você gerar débito com as pessoas, fofocas. Quando você tem um hábito de ficar falando da vida das pessoas. Então, olha só. Repare como o fofoqueiro ele é mal visto. Ele as pessoas não têm confiança nele. Por quê? Porque ele não guarda nada. Ele está sempre ali levando informação de um lado para o outro, distorcendo, sempre querendo saber da vida das pessoas. Gente, isso é uma das piores coisas que acontece quando a gente fala sobre gerar débito com as pessoas. Se você tem um hábito de falar da vida das pessoas, o meu conselho a você é: cuide mais da sua vida. Existe tanta coisa que a gente precisa melhorar, tanta coisa que a gente precisa evoluir, tanta coisa que a gente precisa corrigir. Como você consegue arrumar tempo para falar da vida das pessoas? Talvez esse seja um dos motivos pelo qual você fala que minha vida é corrida. Eu não consigo fazer algumas coisas. Claro, você está mais preocupado com as pessoas do que com a sua própria vida. Então meu conselho para você hoje aqui é: pare de cuidar da vida das pessoas. Olhe mais para a sua vida. Você tem muita coisa para melhorar. E você não tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo. Forte. Então, isso daqui vai te ajudar também a gerar crédito com as pessoas. Quinto ponto. Usar as pessoas de alguma maneira. Toda vez que você usa uma pessoa, você está gerando débito com ela. O que é usar essa pessoa? Existem várias maneiras de usar a pessoa. Às vezes, para você entrar em um local, em um ambiente, você fala assim: não, é que eu conheço fulano. Sou amigo de fulano. Você está usando essa pessoa. Uma foto que você sobe na rede social, dependendo do momento em que aquilo aconteceu, da maneira como aconteceu, você está usando essa pessoa, porque você quer comunicar para as pessoas que você estava com ela. Você está usando essa pessoa. Então, existem várias maneiras no dia a dia onde as pessoas se sentem usadas. E a pior coisa que tem é você se sentir usado pela pessoa. Entendeu? Isso faz a pessoa cair no seu conceito. Isso gera um débito com ela. Ia perguntar? Na verdade, não é uma pergunta. Você tava falando... Não, é uma pergunta assim. Que bom. Dá pra falar que isso se encaixa num perfil de pessoas manipuladoras? Porque eu tive uma amizade e parece que você tá falando, tipo, todos os pontos. Eu não tenho mais essa amizade, mas eu já tive... uma pessoa manipuladora interesseira. Então, exemplo, quando você tá diante de uma pessoa interesseira, você vai perceber que ela gera débito muito rápido com as pessoas. Porque o interesseiro está sempre focado em suas próprias coisas. Então, esse ser usado, existem várias maneiras de você ser usado. Entendeu? Então, assim, e na maioria dos casos é simplesmente porque o jogo não está alinhado. Então, às vezes você fala assim para a pessoa: não, é que eu gosto de você, mas não é que você gostava dela, é que você tinha interesse em algo. E aí, quando você conseguiu, você usou aquilo a seu favor, você usou a pessoa. Isso te prejudicou. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante você ter muito cuidado com as conexões. Quando você tem o olhar de cuidar das suas conexões, tudo isso que a gente compartilhou aqui se aplica. Mas quando você não se preocupa com isso, então você vai cometer um desses erros aqui. Você pode não cumprir com o que você prometeu. Uma das piores coisas que existe sobre cumprir com o que você não prometeu: quando você promete algo que a pessoa não te pediu. É muito comum você conhecer pessoas que chegam para você e te prometem algo, sendo que você nem pediu aquilo para ela. E aí, sabe o que é pior do que você prometer algo que ninguém te pediu? É você não cumprir. Então imagina, você está lá no seu canto, alguém chega até você, num momento de emoção ali, a pessoa estava emocionada, ela prometeu algo a você e depois ela não cumpriu. Ela simplesmente arrumou um problema para ela.
Porque até aquele momento você estava tranquilo. Agora, a partir do momento que ela prometeu algo, gerou uma expectativa em você. E se essa expectativa não foi atendida, você simplesmente passou a olhar para ela de uma outra maneira. Então, olha só, cuidado com o que você promete em momentos que ninguém te pediu nada. Toda vez que você promete algo em um momento em que ninguém te pediu, você trouxe uma responsabilidade para você e agora você precisa cumprir. Quando isso acontece? Momentos que você está muito feliz, quando você não tem um controle emocional, aquele momento que você está emocionado. Então você acaba, para agradar a pessoa, prometendo várias coisas. O problema é que depois, se você não cumprir isso, você cai no conceito da pessoa. Até aquele momento a pessoa não tinha nenhum problema com você, ela fazia a leitura diferente de você, mas a partir do momento que você prometeu e não cumpriu, você caiu no conceito. Então pare de prometer coisas que ninguém te pediu. Isso vai fazer você manter a sua network. Cleiton, e se uma pessoa, vou dar um exemplo, vamos supor que a Maria, só uma suposição, ela prometa algo, como sei lá, depois que a gente bater 100 mil, ela ia plantar bananeira. Se ela prometer isso e ela não cumprir, a gente pode cobrar essa pessoa? Depende, você pode cobrar, igual você está fazendo aqui, que você está cobrando algo dela. Mas aí precisa ver também o seguinte, ela prometeu para quem? Ah, tá. Esse é um ponto. Entendeu? Por quê? Para quem ela prometeu, ela vai precisar cumprir. Igual a gente está falando aqui. Você me prometeu algo, outras pessoas ouviram, mas quem vai olhar para isso sou eu. Uhum. Mas, é assim, ela vai cair no conceito dessa pessoa, porque ela prometeu algo naquele momento de emoção, e depois, se ela não cumprir, a pessoa vai olhar para ela um pouco diferente. Uhum. Ok? Você vê que esse negócio de promessa, ele é tão sério de você prometer algo, que a Bíblia fala que é melhor você não prometer, do que você prometer algo, você querer fazer um propósito com Deus e você não cumprir. Então é melhor que você não faça, entendeu? E isso no dia a dia é onde a maioria das pessoas se perdem, quando elas prometem algo que elas não precisavam prometer, que não era necessário. Foi simplesmente um momento de empolgação. Ok? Dúvidas? Não. Muito bom. Gente, olha só. Pega esse link, compartilhe nos grupos. Marca lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque aqui com certeza ajuda a preservar a sua network. E eu quero aproveitar você que chegou aqui até o final, você que acompanhou até o final, de fazer um convite para a Imersão Evolution. Porque olha só, o assunto de hoje é um dos assuntos tratados na imersão. A gente fala muito sobre network, sobre como você avançar, como você romper. Então, Imersão Evolution, na descrição do vídeo tem um link, ou você vai direto lá no meu site, cleitonpinheiro.com, você vai acessar o site, vai lá, clica na imersão, deixa seus dados, que a equipe vai entrar em contato e vai tirar todas as suas dúvidas e vai te passar todas as informações. Gostaria muito de ver você presente na próxima turma da Imersão Evolution. É um ambiente de mudança de mentalidade, vai ser um divisor de águas na sua vida, isso eu não tenho dúvida. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.